Oi, gente, estamos de volta à nossa aula de desenho, hoje falando ainda de história em quadrinhos. Ah, bom, falamos da criação do personagem, das características, né? Já falei isso umas 2 vezes, né? E estou pedindo para vocês exercitarem os personagens em situações avulsas, né? Agora vamos falar da história em si. Essa parte eu acho muito importante porque a história em quadrinhos, como se diz o nome, né? História em quadrinhos. Quadrinhos, desenho. História, que vai contar uma história, né? Então essa história tem que ser... tem que ter uns macetes para contar essa história. Tá? Então, quem lê muito livros, contos é o ideal para ativar um pouco a criatividade e o sistema também de contar histórias curtas, né? Não romances, né? Aquelas novelas infindáveis, né? Não, nosso objetivo é criar histórias curtas. Então, a história em quadrinho vai precisar, então, ter um roteiro primeiro, né? Tem essa ideia, o que vai contar, tá? E depois, de que forma vai contar essa história, vai desenhar essa história, né? A gente chama isso de narrativa. Então, tem aquela história que vocês estão cansados de assistir em filmes, desenho animado, que a história começa, o personagem chega num lugar, vai acontecendo as coisas, tem o meio, depois tem o final. E tem histórias que vocês devem perceber, vão lembrar agora, que a história já começa do final. Né? O personagem está acabado, tá, não sei o que. Aí ele começa a relembrar de como tudo que aconteceu até ele chegar naquele ponto. Isso é uma forma de narrativa, né? De como contar a história. A gente chama isso de estrutura da história. Então, estrutura linear é a primeira que contei, né, que tem o começo, meio e fim, e tem histórias que começam do meio, vai para o final, depois termina no começo, que é o final da história, ou seja, fazem essa brincadeira, essa jogada. Né? São muitos autores, muitas histórias, né, escritas, né, livros, quadrinhos, cinema, novelas, minisséries, então os autores, né, pira um pouco assim em contar coisas de formas diferentes, mesmo que seja aquele mesmo assunto batido de como contar original, de uma forma mais original, tá? Então o primeiro passo é escrever a história. Eu tô com um texto aqui na mão, né, um roteiro meu, uma história curta, né, tá? Eu gosto de escrever primeiro, apesar que eu descrevo aqui um beco entre 2 prédios, arquitetura dos anos 40, não muito conservados e tal, vou descrevendo isso que é o que vai ser desenhado, né? E tem um texto, venha, me ajude, tal. Aí eu vou descrevendo, um vulto desaparece no beco, tal, se torna escuro, aí vai a história, aí alguém chama esse homem, tal, e depois estão num bar já relembrando os bons tempos, só na conversa, tá? E aí eu vou escrevendo esses diálogos, tá? E aí, André, tudo bom? A quem? Como? Tá? Não, André, essa competição você tá, né? Não foi bem assim e tal, não seria justo, marquei bobeira. Não fala assim, cara. Ou seja, eu vou descrevendo como diálogos, que é uma forma que eu gosto de escrever. Eu vou passando a conversa, um fala, outro responde, enquanto eles estão andando, comendo, ou andando, correndo, fazendo qualquer outra coisa, tá? Até lutando, né? Mas enfim, é um recurso que eu gosto de usar, tá? E aí eu vou descrevendo todo o roteiro da história. O desenrolar da história. Então é isso. Então eu primeiro escrevo tudo, depois eu marco. Esse é um quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3, tá? O página aqui, a página 1 vai ter daqui até esse diálogo, da página 2 assim por diante. Então eu divido por páginas. E depois as páginas eu divido por quadros, tá? 1, beco, tal, não muito conservado. 2, um vulto contra a luz. 3, né, num beco fundo cheio de caixas, lixos, garrafas, papelões, uma voz pedindo socorro, tá? Já entra o balãozinho, tá? Então é a forma como eu procuro desenvolver. Eu acho mais interessante assim, eu gosto mais disso, né? Flui mais para mim, tá? Outra forma de
Bom, feito essa parte aqui, depois eu vou falar dessa outra forma. Feito essa parte de escrever, como você colocar no papel, tá? Aqui eu tenho um esboço, né, dessa primeira página aqui, né? No caso que é o título, Beco dos Deuses estaria aqui, que é o título da história. Um beco imundo está a sombra do, né, do personagem, só a sombra dele projetada nesse beco escuro, tá? É uma ideia, um quadro só numa página só, porque tem o título, né? Como se fosse quase uma capa, né? Sem se preocupar em ser capa ainda. Tá? Muitos alunos começam a fazer a historinha e já criam a capa, né? A capa deixa por último, tá? Se já tem ideia, anota, tal, mas não se preocupe com a capa, e sim como contar essa história, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho já eu descrevi uma cena ali, eu fiz um esboço aqui de um quadro grande, com um quadro menor dentro, tá? Ou seja, eu tenho um grande plano geral. A gente vai usar muito a linguagem do cinema, né? Plano geral, close, plano americano, que veio do cinema americano, como diz o nome, né? E esses close, quando o personagem é focado, desenhado mais próximo, só o rosto dele, né? E cada tipo de quadro tem uma função. Um plano geral, um grande plano geral, mostra todo o cenário, o ambiente onde a história está acontecendo. Né? O personagem está aqui, um conversando com o outro, pessoas passando, prédios, porque acontece na Paulista. E um close, o cara virando quem, como, que, ou seja, eu tenho a figura do personagem e tenho o rosto dele para o leitor reconhecer na sequência das histórias, tá? E, bom, falando desse daqui, vamos para outra forma aqui, tá? De contar essa história. Eu tô aqui, ó, essa história não, os planos, né? Arte técnica dos quadrinhos. É uma apostila minha que eu fiz anos atrás no Sesc, tá? Eu conto a arte da história em quadrinhos, né? Então falo da história dos quadrinhos, datas históricas, e vou colocando algumas sequências, cenas de quadrinhos, né? Aqui é do Luiz G, por exemplo, né? Um quadro, né? Uma tirinha, isso é uma tira, né? Isso é outra tira, tá? Com vários quadrinhos dentro, tá? Perceba que esse primeiro quadro aqui, ele está separado, né? Ele tem uma separação aqui, e esses daqui são os emendados. Isso tem uma função, tem aluno que quando faz o quadrinho, faz aquela página, eu já comentei isso na aula anterior da página de quadrinhos, né? Aquilo lá, por que eu comentei aquilo, né? O aluno faz aquilo para marcar o roteiro, mas isso aqui tem uma função. Quando o cara faz só uma linha separada, ele está tirando esse espaço de tempo que existe entre um quadro e o outro, entre uma cena e a outra. Aqui é quase simultâneo, pá, 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 né? E assim por diante, tchá, 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 pá, pá, até chegar no auge, tá? Bom, aqui já é uma cena mais cinematográfica, né? A gente chama isso de storyboard. Isso aqui na verdade é um storyboard mesmo, feito por um filme do Conan, né? Então o desenhista, né? Isso é um trabalho para quem faz quadrinho, para quem desenha, né? Fazer storyboard para cinema, para curtas, para filmes, novelas, em seriados, né? Ó, faz um plano geral, tá? Aqui é um close, né? Só que no formato da tela de cinema, na tela de TV, né, de vídeo, tá? É só um quadro só, não é que nem história em quadrinho que é dividido. Então faz isso, de novo, um close do pé, mostrando que o cara foi levantado do chão, né? E o resultado da cena. Então, 1, 2, 3, né? Isso chama planos, né? Enquadramentos, tá? Aqui temos outro tipo de enquadramento já, que é o história em quadrinhos. Então tá voltado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos. Tá? De que forma que o autor resolveu, o autor, né, o roteirista, né, o cara que escreveu a história e deu para o desenhista fazer, ele já delimitou. Essa página vai ter 3 quadrinhos e 2. Tá? Um maior e um menor com plano de cima, visto de cima, né? Então a câmera aqui, percebam, se dá para perceber nesse desenho pequeno, é uma história em quadrinho do Watchmen, do Alan Moore e Devin Gibbons, o desenhista. Ele foca na mão do personagem, mas no bottom,
com um sorriso, o smile, tá? E a câmera vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no muito alto. A cena está lá embaixo, essa cena aqui está lá embaixo, né? Então mostra o cenário, nessa mesma página ele mostra o detalhe do bottom, os personagens conversando, o cenário ao redor, e vai tá contando a história. Então isso é uma narrativa de quadrinhos. Aqui temos uma outra cena de movimento, tá? Temos uma cena, eu chamo de cena de movimento, mas não é só isso, tá? Por exemplo, aqui tem um quadrinho, um close de uma mão em movimento, esse movimento, tá? E aqui é uma cena interessante, que é um metrô, todos estão parados, e quando o trem chega fazendo barulho e tal, tudo treme em volta, né? Não é no caso o nosso metrô moderno de hoje em dia. Essa história em quadrinho aqui é muito antiga, né? De 77, é um quadrinho europeu, né? Eu gosto muito dos quadrinhos europeus e dos brasileiros também. Essa é uma cena aqui, uma sequência de quadros mudos, né? Ó, a tirinha 1, 2, 3, 4, tá? Mostrando o foco, né? Eles estão jogando futebol, param de jogar. Aqui no caso não é futebol, é bolinha de gude, né? Estão num terreno. Esse aqui volta, olha para a bicicleta, sai correndo. Ele vai para a bicicleta, sai correndo, os outros a pé. E tem uma sequência da história, tá? O quadro em movimento, tá? Quem gosta de ler mangá vê que tem muito movimento no mangá através dessas linhas de movimento, né? Tá? Que dá a direção que o personagem está indo, aqui linhas de movimento também, aqui também, tá? Bom, vamos pegar aqui mais uma forma de quadrinho, cena de ação. Eu quero falar agora para vocês, aqui é uma curiosidade, tá? Criação de personagem, né? Como o Maurício de Souza chegou a desenhar a Mônica. Ele fez o desenho da filha dele, né, a Mônica, que por coincidência fez aniversário essa semana, tá? A filha de carne e osso, vamos dizer assim. E aqui a Moniquinha, e aí ele foi fazendo o desenho, modificando até chegar na personagem que depois virou essa Mônica que todos conhecem. Então perceba que tinha uma pessoa real, ele foi transformando em bonequinho, né, como se diz. E aqui vários personagens, né, Snoopy, Fantasma, Recruta Zero, tá? Popeye e assim por diante. Bom, aqui é do esboço da arte final, vamos pular um pouco essa parte aqui, porque eu quero falar do roteiro, do argumento. Vamos lá. O argumento é escrever a história, que eu digo assim, eu falo com meus amigos, escreva uma história como se fosse uma redação. Vai escrevendo, vai descrevendo o que está acontecendo, tá? Escrevendo isso é um argumento, é uma história, é uma redação, vamos dizer assim, tá? Agora, quando você passa para roteiro, você já vai especificar cena por cena, quadro a quadro. Então aqui temos o quê? Uma página. Tá? Essa página tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Eu descrevo aqui o título, o autor, ação e texto. Aqui é o que vai ser desenhado. Quadro com efeito de luz. Né? Como é para mim mesmo, eu já sei o que eu vou fazer, então não defini muito né, aonde que está, tal, se for para outro desenhista fazer. Recordatório. Recordatário é o texto que está escrito na narrativa, que vai narrando a história. Pode ser um narrador ou pode ser um texto informativo qualquer, tá? Aí, primeiro plano dos cães próximo à cratera, emitindo uma luz forte, e em segundo plano, ao fundo, os três policiais. Tá? O que eu quero dizer com isso, né? O que está em primeiro plano, o que está mais próximo do leitor, e o que está mais distante, perspectiva, tá? Então, primeiro plano e segundo plano, tá? Então, essa jogada também a gente usa muito, é muito usado no cinema, e nos quadrinhos vocês veem isso. Então, comecem a perceber como é que é desenhado essas posições, né? Vamos dizer assim. A vista inferior de um casarão semicoberto por matos, uma lua cheia, tal, numa topeia de grito, vazando o quadro. Bom, vista inferior, né? Vista de baixo para cima, tá?
Plano americano de um homem de capuz com uma adaga. Plano americano, entre aquilo que eu falei, né? Então, isso aqui é um roteiro escrito, um roteiro profissional. O cara é roteirista, mas não é desenhista. Então, ele escreve o que quer que seja desenhado e aqui o texto. Né? No local próximo ao pântano, um velho casarão desabitado encontra-se repentinamente invadido por misterioso e secular canto. Tá? É o texto que vai escrito na historinha. Então vamos ver como é que eu resolvi isso. Tá? Eu fiz um esboço primeiro, né? Uma forte luminescência causada pelo, né, um quadro com a luminescência. Cães em primeiro plano aqui, tal, né? O casarão, tá? Vista externa do casarão de baixo para cima, ou seja, a lua está aparecendo, o topo do pé do casarão está aparecendo e a onomatopeia unificando um quadro para o outro, fazendo essa transposição para o interior do, né? E o homem em plano americano, tá? Ou seja, o plano americano é quando aqui está quase um plano médio, né? Mas o que é plano médio? Do peito para cima. O plano americano, do joelho para cima. O personagem desenhado nessa posição. Aqui já temos um plano geral, né? Um plano geral onde aparece mais detalhe. Os cães em primeiro plano, os policiais, lembra? Em segundo plano, mais distante, e a luminescência. Isso aqui é o efeito que eu resolvi utilizar, né, com bico de pena e pincel, nanquim. E aqui o casarão, vista externa, vista inferior, de baixo para cima, né? Então, dando essa impressão de que alguém está olhando lá no alto essa casa. E o interior da casa. E o plano americano do personagem e tal. O plano americano é mais esse daqui e tal. Nesse caso, que não aparece os pés. Aqui eu chamei de plano americano também, mas pode ser plano médio. Então essas variações, vocês podem variar com isso também, não precisa seguir tão à risca essas coisas, tá? Então é isso. Por hoje, eu queria falar do texto, do texto escrito, o esboço, e depois do texto passado a limpo, tá? Esse passado a limpo ainda demora um pouco. Vamos primeiro escrever a história, fazer o esboço dela e postem a lápis mesmo no grupo, a gente vai comentando, tá? Então é isso por enquanto, tá bom? Espero que consigam ter entendido. Ainda vou aprofundar mais essas aulas de quadrinhos, tá? Principalmente essa parte de narrativa, tá? É isso aí, tá? Divirtam-se. Sou o Gal Ferreira, né, professor de desenho pela Secretaria de Cultura do Taboão da Serra, tá? Estamos alternando quadrinhos e ilustrações, ou seja, quadrinhos e cores, para quem quiser depois fazer o trabalho colorido também, tá? É isso. Divirtam-se.